A Mercedes lançou o W13 e vamos falar sobre ele agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Tivemos o lançamento do W13 bem cedinho, às 6 horas da manhã aqui, horário de Brasília, então eu confesso que eu não acordei para ver. Pra ser bem sincero, acabei sim acordando umas 6h30 mais ou menos para dar uma olhada, olhei muito por cima o carro e voltei a dormir, e estou gravando somente às 11h50 devido a outras coisas que acabei fazendo na manhã desta sexta-feira. Mas o carro está lançado, vamos falar sobre ele, e a Mercedes falou, Toto Wolff explicou o porquê de não ser mais um carro preto e sim prata, conforme você está vendo nas imagens. O Wolff explica, falando aqui em linhas gerais, que basicamente foi sim uma campanha, contra o racismo que eles fizeram, mas o DNA da Mercedes é prata e como equipe então eles estão crescendo, formando um time mais diversificado, inclusivo, e as cores a partir de agora serão prata e preto. E aumentar a diversidade da equipe não é simplesmente cumprir uma cota, mas sim recrutar os melhores independente de etnia, gênero, religião ou orientação sexual, o que eu particularmente concordo plenamente. Eu acho que você ter essa questão da diversidade é contratar aquele que você acredita que vai suprir a sua necessidade, independente de tudo isso que o Toto Wolff falou. É bem interessante, é bem legal a forma dele de pensar, e no final das contas voltaram para o prata, e o Hamilton também falou sobre isso, mas o Hamilton também falou que ele em nenhum momento disse que ia parar da Fórmula 1, adora o que faz, é um privilégio estar trabalhando com esse grupo de pessoas, etc. Foi um momento difícil para ele, um momento em que ele precisava dar um passo para trás e se concentrar em estar presente, ficar com a família, etc. Enfim, o Hamilton falou que deu esse passo para trás, mas em nenhum momento cogitou sair da Fórmula 1, como estava sendo especulado por muito tempo. Trouxemos aqui matérias de portais falando que o Vettel seria o substituto do Hamilton, enfim, então todas as especulações ficaram de lado. O Hamilton está aí, o que já era esperado, assim como falei também nesses vídeos que eu achava que o Hamilton ia ficar, porque ele tinha contrato, não tinha nada que indicasse a saída dele, mas enfim, então tá aí, Lewis Hamilton de volta a todo vapor. Mas o que tem nesse carro então da Mercedes de tão legal? Vamos olhar as fotos. Eu confesso que logo quando olhei a primeira vez, eu não curti muito o carro, mas as fotos dele na pista são muito bonitas, é um carro realmente muito bonito e já mudei minha opinião, é um carro muito bonito, não chega a ser uma Ferrari 2022, mas é um carro muito bonito. Então a primeira coisa que você vai reparar aí logo de cara é que tem uma diferença grande com relação às demais equipes na sua asa dianteira. A asa funila bastante quando está chegando ali próximo do bico, o bico você vê também que é uma solução diferente do que todo mundo está apresentando um bico um pouquinho diferente, na verdade, todo mundo está tendo ali uma diferençazinha no bico, mas a asa você vê que ela funila bastante, as entradas de ar são umas entradas mais próximas daquilo que a gente está acostumado a ver nos últimos anos, mas é diferente daquilo que as outras equipes também têm apresentado. Então a Mercedes com conceitos diferentes desse regulamento, que é legal. Muita gente estava achando que as equipes iam fazer carros iguais, mas não, os carros estão diferentes até o momento. Também vale dizer que na lateral tem um pessoal brincando, falando que parece que está amassado ali onde está escrito Petronas, falando, pô, já bateram o carro, mas obviamente é uma solução aerodinâmica que a Mercedes achou. Concluiu ser mais viável fazer dessa forma que parece um amassado, um batido, e você vê claramente que não é tão, como eu posso dizer, existe uma quebra nessa silhueta, nessa curva que nós temos na lateral do carro da Mercedes, existe uma quebra aí justamente nessa parte amassada, ao contrário do que as outras equipes estão fazendo, que estão fazendo algo que é mais contínuo até a parte traseira do carro. Na imagem de cima você vê que a carroceria também não é tão larga quanto o da Aston Martin, por exemplo, que é parrudona, A Aston Martin está com uma traseira bem parruda, a Mercedes já é mais fininha, tem um conceito diferente do que a Aston Martin, por exemplo, acabou trazendo. E a asa traseira você pode ver claramente que também é um conceito que aparenta ser realmente da Mercedes e não simplesmente uma asa traseira padrão. E tá bem bonito, eu gostei particularmente do carro, é claro que tem muito mais coisa pra gente olhar se a gente for olhar mais de perto. Esse obviamente, como estamos falando de todos os carros aqui, não é a versão final do carro da Mercedes, é apenas uma versão inicial, eles têm muita coisa para poder melhorar nesse carro, que vão modificar até o Bahrein, então não ache que essa é a versão final, podem aparecer algumas coisas aí ainda, mas dá para ver claramente que não tem aquelas ranhuras como tem a Ferrari e a Aston Martin, por exemplo, então nós vemos aí que tem diferenças de conceitos entre as equipes, o que é muito legal, é muito bom.
Gostei de ter voltado pro prata, não é aquele tom de prata que a gente está acostumado a ver, tem o vermelho da Ineos, a Petronas sempre fazendo ali a sua parte, vamos assim dizer, na asa e também com a sua faixa passando pelo carro, mas é um carro bem bonito, na pista ele ficou bem mais bonito do que nas imagens que vimos de estúdio, né? Nas imagens de estúdio eu achei que a iluminação talvez tenha prejudicado um pouco a beleza do W13. Mas esse é o carro da Mercedes, George Russell e Hamilton já estavam fazendo o seu shakedown, por isso que temos essas imagens da pista do carro da Mercedes, e claro que tem muita expectativa em cima da equipe que vai defender o título de construtores. É uma equipe com recursos, com boa estrutura, uma equipe que ganhou todos os títulos de construtores de 2014 para cá, então nós não estamos falando de pouca coisa, não estamos falando de uma equipe qualquer. Espera-se muito da Mercedes, espera-se que brigue por título novamente. Mercedes, Red Bull e Ferrari talvez sejam as equipes mais especuladas para estarem lá no topo, para estarem brigando por vitórias. Então, muito bom ver o carro da Mercedes. As principais equipes em termos de expectativas já apresentaram seus carros, falta ainda a Alpine, que tem uma imagem circulando na internet que eu espero que seja fake, que é uma imagem horrorosa da Alpine, eu realmente espero que seja fake. E nós temos ainda a Alfa Romeo para mostrar sua pintura, já que o carro foi visto andando, né, com uma pintura camuflada, mas ainda tem que mostrar a sua pintura, a Alfa Romeo. E para não dizer que eu não falei do Russell aqui, ele falou que tem muitos rostos que ele conheceu nos últimos 6 ou 7 anos, já que ele é um piloto, né, Mercedes, e quando começaram a trabalhar juntos foram direto para os negócios. Obviamente as relações sempre foram construídas ao longo do tempo, mas ele já conhecia muitas pessoas. Ele ainda fala que será muito natural trabalhar com Hamilton sendo companheiro de equipe e sentado ao lado dele. Acredita que será uma boa temporada, realmente emocionante para todos e para a F1 em geral. Eu também acho que vai ser uma temporada bem legal, estou numa expectativa muito grande. Já estou com eles aqui inclusive no Assetto Corsa, dando uma brincada com eles, né? Tem ali as skins para você baixar, tem o mod do carro para você comprar. Enfim, o pessoal está fazendo um trabalho bem legal e eu quero saber a sua opinião sobre essa Mercedes aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, esse final de semana teremos vídeos também, então fique atento ao canal. Um grande abraço, valeu e falou!